Então, pessoas, tudo bom? Nem falei com vocês. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia brasileira sofreu um golpe de Estado arquitetado pelos militares brasileiros, que juntamente com o apoio dos grandes fazendeiros de café do Sudeste, membros de lojas maçônicas e religiosos, instalaram um novo regime aqui no Brasil, a República, que ainda continua nos dias de hoje, porém sem participação popular alguma. O povo assistiu à proclamação da República bestializado e sem saber do que se tratava aquela proclamação, que eles nem sabiam que era uma proclamação. Eles pensavam que era um desfile militar. Pois é, cara, já viu uma República ser proclamada sem a participação do povo? Então, essa aí é a República do Brasil. Mas calma aí, não pense que todo esse pessoal da proclamação da República pensava em uma forma de governo igual, parecida, semelhante. Não, é verdade que tudo havia sido planejado para a proclamação acontecer. Só que os republicanos eram divididos em ideologias. E o que cada um dos grupinhos divididos queria, Caio? O que cada um queria? Bom, havia um grupo mais liberal, vou chamar de liberais, que queriam uma ampla participação popular e ainda um governo pouco centralizado, com mais autonomia para as províncias, estabelecendo assim uma federação, uma república federativa, certo? Quem curtia essa ideia eram os grandes fazendeiros de café de São Paulo, que tiveram apoio decisivo para a proclamação ter acontecido. E tinha também o grupo dos positivistas, que queriam o contrário dos liberais. Os positivistas queriam um governo mais centralizado nas mãos do governo central, formando aí uma espécie de ditadura republicana, bem defendida pelos militares. E por que esse nome positivistas? Porque esses carinhas do grupo positivista eram influenciados pelo positivismo do filósofo Auguste Comte, que defendia três coisinhas: amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Foi esse mesmo positivismo, inclusive, que influenciou a frase ordem e progresso da bandeira do Brasil. Com a República proclamada, a galera do golpe instalou de início um governo provisório, formado pelos militares, que eram, por sua vez, representados pelo grande protagonista da proclamação da República, que vocês conhecem muito bem, por sinal. Eu estou falando do Marechal Manuel Deodoro da Fonseca. Ah, Deodoro! Iniciando assim a primeira fase da República Brasileira, República da Espada / Governo de Deodoro. Inicialmente, Deodoro, em seu governo de fase provisória, decretou fim às instituições e leis do Império, passou a apresentar os novos decretos republicanos, renomeou o nome de um monte de praças e ruas e ergueu monumentos para dar destaque aos heróis da República, dissolveu as câmaras municipais e assembleias provinciais, colocou uma nova elite no poder, deu mais valorização às forças armadas, foi reorganizando a política aos poucos e convocou eleições para o Congresso, que por sua vez iriam, além de fazer a primeira Constituição do país, eleger o primeiro presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, que era como o Brasil era chamado, República dos Estados Unidos do Brasil. Isso não lembra nada, né? Pois é, não lembra nem um pouquinho dos Estados Unidos. E sabe quem ganhou para presidente lá no Congresso? Ele mesmo, o nosso Deodoro da Fonseca, que iria governar o país por mais 4 anos, juntamente com o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que ainda iremos falar muito neste vídeo aqui. Olha só. Enfim, com o governo de Deodoro continuando, só que agora não é mais provisório, tivemos a primeira Constituição do Brasil República. A primeira de muitas, a Constituição de 1891. A Constituição de 1891 defendia direito à segurança, propriedade privada, igualdade e liberdade. Será mesmo? O poder moderador, exercido pelo imperador, deixará de existir. Agora quem irá prevalecer serão os três poderes em harmonia e independentes entre si: os poderes executivo, legislativo e o poder judiciário. O país agora é um estado laico, sem religião oficial. O Brasil é uma federação dividida em vários estados com autonomia entre si. O voto será direto,
aberto e permitido para homens alfabetizados e maiores de 21 anos. Mulheres, mendigos, soldados, religiosos e analfabetos não poderão votar. O presidente não terá o direito de se reeleger novamente e etc. Pessoal, importante salientar de que graças ao voto aberto existiu o famoso voto de cabresto, que compôs o coronelismo e ainda a nossa república oligárquica. Mas calma aí, foi só uma observação. Veremos república oligárquica, coronelismo, voto de cabresto, enfim, iremos ver tudo isso em um próximo vídeo com mais detalhes, com mais calma, ok? Além da Constituição feita, o governo de Deodoro, principalmente de fase provisória, foi marcado pela crise do ensinamento. E que crise foi essa, Caio? Foi tão grave assim? Sim, o ensinamento foi uma tentativa de reforma financeira proposta pelo ministro da Fazenda, Rui Barbosa, um dos grandes participantes do golpe da República, que deu errado e gerou uma grave crise financeira e política no país, bem comum em toda a República. E como ela chegou a existir? Bom, o Rui Barbosa pretendeu fazer uma reforma financeira para aumentar o valor e a circulação do papel moeda brasileiro. Com tal objetivo sendo alcançado, poderia haver condições para melhorar os pagamentos dos trabalhadores assalariados, investir mais no setor da agricultura, diversificar mais a nossa economia, fortalecer o empreendedorismo e, principalmente, abrir de vez as portas para a industrialização. Com a reforma sendo posta em prática, vários bancos, empresas, alguns fantasmas e companhias industriais começaram a surgir e obter o crédito do governo para fazer as suas ações. O problema foi que essa obtenção de crédito foi muito fácil, foi muito facilitada e muito dinheiro foi impresso nisso tudo. Houve uma alta emissão monetária, por assim dizer. E você sabe, quanto mais o dinheiro é impresso, menos ele passa a valer. Foi isso que aconteceu. Esse problema da emissão monetária atingiu as empresas e bancos que haviam surgido, fazendo com que eles passassem por uma dificuldade de crescimento e com a necessidade de fechar as suas portas. Esse problema da alta emissão monetária atingiu as empresas e bancos que estavam passando por uma dificuldade de crescimento e não cresciam como deveriam crescer. As empresas começaram a fechar as suas portas, formando aí a crise do ensinamento que abalou o país. O número de desemprego aumentou, houve dano à Bolsa de Valores do Brasil, desvalorização do dinheiro, esvaziamento dos cofres públicos, aumento na dívida do Brasil e uma gigante inflação. Tudo que o Rui Barbosa não queria. E na boa, que ministro da Fazenda é esse, hein? Todo mundo sabe que quanto mais o dinheiro é impresso, menos ele passa a valer. E nesse caso, a inflação é inevitável. Os problemas econômicos são inevitáveis. Lembre-se disso, galera. E olha, o Rui Barbosa não era tão burro assim. Pelo contrário, ele era dono de uma das maiores bibliotecas do Brasil. Só que na economia ele se mostrou um verdadeiro fracasso. O nome ensinamento vem de um esporte muito conhecido naquela época, que era você apostar em corridas de cavalos. É mais ou menos assim. Vai ter uma corrida de cavalos, certo? Então, eu aposto que o cavalo 1 vai ganhar a corrida. Aposto tanto que o cavalo 1 vai ganhar. Quando você faz uma aposta, você está sujeito a ganhar a aposta, ou seja, ganhar dinheiro, ou então você tem chance de perder a aposta e perder muito dinheiro. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Brasil. O Rui Barbosa, o nosso ministro da Fazenda, apostou em uma reforma financeira, porém, ela deu errado e gerou uma grande dívida no Brasil. Entendeu como é que é? Então, voltando aqui, foi o primeiro passo para o governo do Deodoro da Fonseca cair. E como ele caiu, afinal de contas? Bom, além da crise financeira, tivemos uma crise política. O Deodoro era um completo pateta. Ele não sabia governar direito, mal tinha apoio do Congresso e sofria muito com a oposição dos liberais, que queriam uma república federativa e um Estado menos centralizado. E quando o Congresso aprovou uma lei que traria o direito de impeachment do presidente, o Deodoro ficou com sangue nos olhos e
fechou o Congresso. A partir de então, começaram vários protestos e um deles ficou conhecido como a Primeira Revolta da Armada. Os marinheiros do Rio de Janeiro exigiram do governo melhores condições de trabalho, mais participação política e ainda a renúncia de Deodoro. Caso tais medidas não fossem aplicadas pelo governo, o almirante Custódio de Melo ameaçou bombardear a cidade do Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época. Uau, que treta! E não deu outra. O presidente Deodoro da Fonseca renunciou. Deodoro renunciou. Nossa! O cara dá um golpe e renuncia logo depois. Nossa, a República Brasileira começou muito bem, não foi? Começou naquele pique, daquele jeito. Não acha? Mas, Caio, veja, beleza. Deodoro renunciou. Mas quem vai assumir agora? Bom, segundo a Constituição, no artigo 42, caso um presidente tivesse de renunciar na metade de seu mandato, uma nova eleição teria de ser convocada. Porém, não aconteceu nada disso. Quem assumiu inconstitucionalmente e com o apoio de Deodoro foi outro marechal, Floriano Peixoto, conhecido depois como o Marechal de Ferro, por ser firme em suas opiniões, não tolerar a oposição e ainda ser considerado para vários historiadores como o primeiro ditador brasileiro. O governo de Floriano Peixoto foi de 1891 até o ano de 1894, cumprindo aí o mandato que seria de Deodoro da Fonseca. Seu governo foi marcado pelo nacionalismo, tentativas de sair da crise do ensinamento, inconstitucionalidade, comando rigoroso às Forças Armadas, poder excessivamente centralizado e a intolerância com a oposição. Quanto à inconstitucionalidade, ele estava cagando para as leis e para as instituições. Para o próprio Floriano, era só a sua vontade e pronto, acabou. Sempre que ele aplicava medidas autoritárias, a justificativa dele é de que aquilo era um modo para tentar salvar a República do Brasil e a Constituição do país. E depois de ter enfrentado com punhos de ferro a segunda revolta da Armada, ele afirmou o seguinte em uma conversa: quando a situação e as instituições correm perigo, o meu dever é guardar a Constituição em uma gaveta, livrá-la da rebeldia e no dia seguinte entregar ao povo limpa e imaculada. O seu papel de dupla face foi extremamente comum em sua vida. Até na proclamação foi assim. Isso aí foi essencial para a queda da monarquia. E já que a gente está falando de Floriano Peixoto, lembre-se, ele foi considerado como o primeiro ditador brasileiro. Não é à toa que o apelidaram de carinhosamente como o Marechal de Ferro. Mas saiba que o Floriano Peixoto, assim, ele é uma figura muito complexa. É um enigma para vários historiadores. Ele sempre foi um cara de dupla face, um cara de mistérios. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, ele sempre afirmou ser um cara liberal. Porém, aí é que tá. Apesar de ser liberal, ele concordava que um regime da espada garantia muito bem a ordem. O engraçado é que mesmo ele dizendo ser liberal, o seu governo foi uma ditadura. Olha só este registro. Via a solução da questão da classe, excedeu sem dúvida a expectativa de todos. Fato único que prova exuberantemente a podridão que vai por este pobre país e, portanto, a necessidade da ditadura militar para expurgá-la. Como liberal que sou, não posso querer para meu país o governo da espada, mas não há quem desconheça, e aí estão os exemplos, de que é ele que sabe purificar o sangue do corpo social que, como o nosso, está corrompido. E já que a gente está falando de segunda revolta da Armada, é importante falar que em seu governo ocorreu duas revoltas bem marcantes. A segunda revolta da Armada, os marinheiros voltaram a encher o saco, e a Revolução Federalista. A segunda revolta da Armada defendia mais participação da Marinha na política brasileira, menos valorização ao Exército e defendia também que o Floriano Peixoto abrisse o processo eleitoral para as novas eleições acontecerem. Afinal, ele assumiu inconstitucionalmente. A inconstitucionalidade começou por aí. E segundo a lei, não era para ele ser presidente. Era para ele convocar novas eleições. A revolta só durou um ano. Acabou em 1894 com a rendição
dos revoltosos. Já a Revolução Federalista nasceu, ao invés de marinheiros, nasceu por causa do Partido Federalista do Rio Grande do Sul, que queria que o governo parasse de ser tão mandão, tão centralizador, e passasse a fazer o país uma federação logo, assim como estava na Constituição, que nem o Deodoro e o Floriano leram. De um lado nós tínhamos os federalistas e do outro lado nós tínhamos os aliados de Júlio de Castilhos e também Floriano Peixoto. A revolta aconteceu na região sul e terminou só em 1895, deixando um saldo de 10.000 mortos. Ah, e daí vem uma história legal. Sabe a capital de Santa Catarina? Então, ela se chama Florianópolis, certo? Pois bem, Florianópolis foi em homenagem ao Floriano Peixoto. A história é mais ou menos essa. Durante a Revolução Federalista, Floriano Peixoto e Júlio de Castilhos proporam um ataque fervoroso na cidade de Desterro aos federalistas. Desterro era como era chamada a antiga Florianópolis. Depois de uma grande chacina na cidade, ela foi rebatizada com o nome de Florianópolis. Até hoje é uma questão que incomoda muita gente. Quando a Revolução Federalista acabou, já estávamos em um outro período da República. Quando a Revolução Federalista acabou, já estávamos em um outro episódio da República. A República Oligárquica, que nós veremos em uma próxima aula. Tudo isso que você acabou de assistir formou a primeira ditadura brasileira, a República da Espada. Enfim, por hoje é só, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo e divulgue para outras pessoas poderem assistir e assimilar um pouquinho mais de conhecimento sobre a República da Espada. Inscreva-se no canal caso seja novo e valorize a sua história, honre o seu passado, visitando o site da Von Region, que vende vários produtos relacionados à nossa grande monarquia brasileira. Um desses produtos são estes pins aqui, ó. Este primeiro é o brasão imperial dourado. E este aqui é o pin dos voluntários da pátria, essencial para a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, que eu também tenho uma aula falando a respeito. Caso queira saber, vem aqui na descrição. Caso tenha interesse por esses produtos maravilhosos e por outros ainda mais maravilhosos, visite www.vonregion.com.br ou venha aqui na descrição e clique no link que eu irei deixar, beleza? Garanto que não vai se arrepender, hein? Só vai! Um abraço, bons estudos e tchauzinho, pessoal! Até a próxima!